coração da Bíblia e do cristianismo é Jesus Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco, o Messias, o ungido. Por esse motivo, podemos dizer que os 4 evangelhos são o centro da Bíblia, porque neles é que temos a vida terrena, a obra do nosso Senhor na realização da nossa redenção e os seus ensinamentos a respeito do reino. Tudo que procedeu dos evangelhos no Antigo Testamento foi uma preparação para o aparecimento de Cristo, o Filho do Deus vivo. E tudo que se seguiu no Novo Testamento foi consequência desse aparecimento. Então, como dissemos há pouco, Cristo é o centro da Bíblia, é o centro de tudo. Já dizia um pastor amigo meu, você pode pregar sobre o que você quiser na Bíblia, sobre Noé, sobre arca, sobre dilúvio, sobre os libertadores, sobre Sansão, sobre Davi, mas a tua mensagem tem que terminar em Cristo Jesus. Amém. Tudo que nós pregarmos, sem usar Cristo, você não pregou, não. Verdade. Só enrolou, né? Tenta pregar sobre Mesuzá, sobre a Arca da Aliança. Cristo é Cristo, mas tem que falar sobre. Mesuzá para mim, quando eu acordar para nós. Está entrando algum mal fluido lá? Mas não entrar. Para não entrar. Aí eu assisto aquela arte, mas meu Deus do céu. É lamentável. Então é um evangelho paralelo, um evangelho mentiroso, um evangelho enganador. E lamentavelmente, irmãos, milhões de pessoas perecerão numa eternidade de sofrimento porque deram ouvidos a um outro evangelho que não o do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi muito claro, ele disse assim: se descer um anjo do céu com outro evangelho que não esse aqui, que nós temos aqui, que nós estudamos, é maldito. Não aceite. Está falando de um anjo, agora aparece um camarada, se intitula de apóstolo e começa a vender objetos para as pessoas, e as pessoas, infelizmente, acreditam e vão pagar um preço muito caro por isso. Então, Cristo é o centro, Ele é a nossa alegria, Ele é a manifestação de Deus, Ele é o poder de Deus, Ele é o nosso Salvador e nós temos que viver em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, vamos lá, prosseguindo. Como estudar os 4 evangelhos? A palavra evangelho nunca é usada na Bíblia para designar um livro, mas é sempre usada com o sentido exclusivo de boas novas. A palavra evangelho significa boas novas. Quando falamos, por exemplo, do Evangelho de Mateus, quer-se dizer as boas novas de Jesus Cristo registrada por Mateus. Sendo assim, só existe um Evangelho de Jesus Cristo, sendo que é focalizado por 4 pessoas distintas que vão mostrar as faces de Cristo, e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Então a pergunta é: por que 4 evangelhos? É provável que nenhum dos escritores pudesse sozinho apresentar a plenitude e a glória da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Além disso, o princípio bíblico da confirmação, que está em João 8,17, quando Cristo diz que a lei está dizendo que para se confirmar alguma coisa precisa-se de pelo menos 2 ou mais testemunhas. É um princípio, né? Então, também por causa desse princípio, os ensinos de Jesus precisam ter mais de uma testemunha para provar a sua veracidade. Se há 4 versões sobre a vida, feitos e ensinamentos de Jesus, uma coisa é certa: o assunto é de suma importância. Esses 4 evangelhos trazem um retrato completo de Cristo. Já no 2º século, os pais da igreja viam ou julgavam ver uma semelhança entre os 4 evangelhos e os 4 seres viventes da visão de João no Apocalipse 4, 6 e 7. Apocalipse 4, 6 e 7 tem essa seguinte descrição: quando João sobe, quando João chega no céu,
quando João vê o que tem lá no céu, ele vê o trono de Deus, e dos dois lados do trono haviam 12 tronos desse lado e 12 tronos com 12 anciãos em cada lado, fazendo um total de 24 anciãos que ladeavam o trono de Deus. É a glória de Deus, é a manifestação da glória, é a majestade de Deus, é o modelo de um reino. Mas diante do trono de Deus existem aquilo que a Bíblia chama de 4 seres viventes. E é alguma coisa assim assustadora quando se descreve esses seres viventes, porque não faz parte daquilo que nós conhecemos. São elementos, são situações do céu, e estão lá esses 4 seres viventes. Não estão à toa, nem para enfeitar o ambiente, eles estão trazendo alguma mensagem, eles querem dizer, prefigurar alguma coisa. Então, quando se lê sobre esses 4 seres viventes, logo se faz uma ligação com os 4 evangelhos. E as 4 faces do Evangelho de Cristo: Cristo apresentado como o Filho de Deus, Cristo apresentado como o servo de Deus, Cristo apresentado como um homem, Cristo apresentado como uma águia, etc, etc. Então existem esses seres, e eles devem estar ali por um bom motivo, e a ideia teológica é que eles, de alguma forma, estão mostrando Cristo. Porém, eu quero declarar uma coisa aqui antes de nós prosseguirmos. Não há uma base sólida para que nós possamos dizer que é realmente isso. É muito parecido. Eles mostram realmente algumas coisas muito semelhantes ao que Cristo veio e a quem Cristo é. Porém, ninguém pode bater o martelo e transformar isso na doutrina dos seres viventes, que são semelhantes aos 4 evangelhos ou às 4 faces de Cristo, do ministério de Cristo. Porém, é inegável que há uma semelhança incrível. Essa foi café. Esse é um alemão, eu gostei da felicidade. Então, o que nós precisamos entender, amado, eu não quero que vocês saiam dizendo aí fora, eu não quero que você saia dizendo aí fora, o pastor ensinou que aqueles 4 seres viventes representam realmente. Não. É uma suposição que se faz por causa de uma grande semelhança. E nós vamos até estudar baseado nisso. Porém, nós não estamos aqui afirmando categoricamente que é assim. Porém, é muito semelhante. Amém? Amém. Então vamos lá. Então Apocalipse 4, 6 e 7 diz assim: E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo ser vivente era semelhante a um bezerro. O terceiro ser vivente tinha o rosto como de homem. E o quarto ser vivente era semelhante a uma águia voando. É claro que mostra uma semelhança incrível em relação ao que cada evangelho vai apresentar de Cristo. Porque cada evangelho vai apresentar uma face de Cristo. Não é que existem 4 Cristos, mas existem, vamos dizer assim, 4 situações ou 4 operações de Cristo em relação à sua missão. Cristo, vamos dizer, apresentado como o Filho de Deus, Cristo apresentado como servo humilde, aquele que você lê lá em Isaías 53, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que desejasse. Cristo como o Filho do homem, aquele que se encarna como homem para ver os problemas do homem e salvar o homem. Cristo como uma águia, aquele que ressuscita, aquele que voa, aquele que volta para a glória. Então há uma
uma semelhança e nós vamos usar isso aqui para entender um pouco de cada face dessas questões do Senhor Jesus Cristo. Então a simbologia desses animais, se nós a transliterarmos para os evangelhos, ficaria assim. Mateus, ele apresenta Cristo como o leão da tribo de Judá. Marcos apresenta Cristo como o servo, representado pelo bezerro. Lucas apresenta Cristo como o Filho do Homem. João apresenta Cristo como o Filho de Deus. Cada um dos evangelhos dará a ênfase a uma face de um Cristo completo. Agora, por que existe essa necessidade de que cada evangelho, além dos registros históricos, ele apresente uma face de Cristo? Por exemplo, irmãos, vamos pensar em Mateus, que é o que nós vamos estudar a princípio. Mateus é um coletor de impostos, um publicano que se converte a Cristo, é um homem influente, um homem sábio. Qual que é a necessidade maior naquele momento? Que Mateus vai escrever, eu acho que ele escreve 30 anos depois, mas qual que é a maior necessidade de Israel? Reconhecer que Cristo é o Messias. E quando nós falamos que Cristo é o Messias, nós precisamos entender a visão do povo de Israel. Israel não estava esperando o Messias para eles e para o mundo. Os irmãos sabem disso. Israel esperava o Messias só para Israel, o libertador de Israel. E quando Cristo veio, existe esse lado, até pelo próprio Cristo. Tem hora que Cristo diz assim para os discípulos: olha, sai, vai de casa em casa, não entra na terra de samaritano, não sai dos termos de Israel, é só para os filhos. Aquela mulher sírio-fenícia, que não era uma judia, mas era uma mulher síria, ela foi pedir uma bênção para Cristo. O que é que Cristo falou? Não posso pegar o pão dos filhos e dar para cachorrinhos. Então ali já mostra o quê? O Messias nacionalizado, aquele que é de Israel. Para se cumprir um monte de profecia de Deus para com Israel, porque nós temos que entender que Deus tem uma ligação muito forte com Israel, e a palavra de Deus não pode cair por terra. Ele diz que enviaria aquele que remiria Israel, aquele que seria o Messias de Israel, o rei de Israel, o filho de Davi, aquele que estaria sobre Israel. Então Deus ia cumprir esse lado para com Israel. Porém, nas entrelinhas de Mateus nós vamos perceber o quê? Que Cristo também está edificando a sua igreja, que não seria uma igreja de Israel, mas uma igreja gentil. Então, paralelo a essa revelação do Cristo, que era o Messias de Israel, o rei de Israel, Cristo também vai edificar a sua igreja. Mas a princípio era necessário, Mateus tinha necessidade de mostrar para o povo de Israel que aquele era o Messias de Israel. E o povo precisava entender, porque se aquele povo não entendesse que Deus estava cumprindo a sua palavra para eles, eles iam se perder. Se Mateus chegasse e falasse: ó, gente, esse Jesus veio aqui, mas não é só para vocês, é para o mundo inteiro. A primeira coisa que eles iam falar: então não é o nosso. Então nós não queremos. Porque mesmo falando que ele é exclusivo, eles não quiseram. Imagine se já logo de cara falar: não é para vocês, é para vocês também, mas o mundo inteiro vai ser beneficiado por ele. A impressão a gente já vê, porque o povo lá não gosta de dividir nada com ninguém. Exatamente, eles não dividem, eles são nacionalistas mesmo, eles não querem dividir nada com ninguém. E nós vemos isso nos próprios discípulos de Cristo, depois até do Pentecostes. E aí, Pedro, nós vamos levar para o gentil, não vamos? Vamos fazer o seguinte, vamos ficar só em Jerusalém, que não vamos mexer com esse povo. Quando o Pedro tem aquela visão para ir na casa de Cornélio, que era um gentil, olha a dificuldade que ele teve, mesmo Deus mandando, mano. Senhor, eu vou ter que ir lá,
isso não vai dar BO, o pessoal vai falar o que de mim. Olha só, irmãos, eles mesmos tinham esse pensamento nacionalista, que Jesus era só para Israel. E se o Espírito Santo não age fortemente naqueles corações, irmãos, ele ia se fechar em Israel. Se Deus não levanta Paulo com uma visão mais ampla, levando o Evangelho fora dos termos de Israel, o Evangelho ia morrer com Israel, ali ia ficar por ali mesmo. Então nós temos que ter essa ideia, esse enfoque de cada um. Mateus vai apresentar Jesus como leão da tribo de Judá, porque tudo que Israel queria é que um descendente de Davi herdasse o trono de novo e pusesse Israel no lugar que ele merecia. Já Marcos é um homem simples. Marcos não é ninguém assim, não é um vulto conhecido. Você vai ler no Evangelho de Marcos que ele vai mostrar Cristo como um servo, aquele que obedece a Deus, simbolizando o que? O bezerro, aquele que trabalha em favor do homem. Então ele vai mostrar um outro lado de Cristo, bem diferente do que Mateus está apresentando. Quando você lê Lucas, você vê Cristo como filho do homem, aquele que anda no meio do homem, aquele que está com o homem, aquele que conversa com o homem, aquele que fala muitas parábolas do homem, do dia a dia do homem. O semeador saiu a semear, a parábola do filho pródigo, a parábola do rico e Lázaro, um monte de parábolas que faziam parte do cotidiano do homem. Então você vê Cristo mais humanizado ali, mais interagindo com o homem. Mas quando você lê o Evangelho de João, é completamente diferente, irmão. A visão de João é do Cristo, o Filho de Deus, aquele que fala coisas que vêm do céu. Por isso que você encontra em João 14, 15, 16 e 17, uma conversa de Jesus com os discípulos que você não encontra em nenhum dos outros evangelhos. Quando Jesus senta com ele e diz assim, não tenha medo, não turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, lá na casa do meu Pai há muitas moradas. É onde mais Jesus fala de Deus como seu Pai, mostrando que Ele é o Filho de Deus. Olha, eu e o Pai somos um. O Pai é maior que eu. Você encontra tudo isso em João. Eu e o Pai somos um. O Pai é maior que eu. Olha, eu vim, em João 17 você vê uma oração de Jesus direto para com o Pai. Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes de vir para esse mundo. Pai, já é chegada a minha hora. E ele fala ali com o Pai de uma forma tão gloriosa. Então você vê o Evangelho de João, mostra essa figura, o Filho de Deus, aquele que é realmente o Filho de Deus. Então é necessário, porque se você pegasse, por exemplo, só Mateus, você vai escrever o Evangelho mostrando essas 4 faces do Cristo. Você encarregar ele e acarretar um problema sério na vida de Mateus, porque ele teria que ter um conhecimento muito amplo, muito grande de todas as coisas. Então o que aconteceu? Durante o período que esses discípulos conviveram com Cristo, o próprio Espírito de Deus fez com que cada um atentasse para um lado de Cristo, uma maneira de Cristo. João, por que João mostra Cristo como Filho de Deus e registra tudo aquilo que era mais íntimo de Cristo? Porque quando você vê João 14, 15, 16, 17, você vê a intimidade do Filho de Deus. Você encontra ali palavras que você não encontra nos outros evangelhos, porque João era aquele homem que estava junto com Cristo, que reclinava a cabeça no peito de Cristo, que disse que tocou em Cristo. Ele era um homem próximo, a tal ponto que a Bíblia diz, ali está o discípulo que Jesus mais amava. Ele era tão próximo que ele viu a intimidade de Cristo, a conversa particular de Cristo, os momentos das orações de Cristo. Foi o único dos discípulos que ficou no pé da cruz. Ele viu mais coisas da vida particular de Cristo do que qualquer um deles. Enquanto todos fugiram, ele esteve ali no pé, a tal ponto que Cristo fala assim: João, pega Maria, leva para sua casa, cuida dela, ela é tua mãe agora, vai lá, cuida dela. Olha só que intimidade, coisas íntimas, né? Coisas de família, coisas muito importantes.
que Mateus não viu, Marcos não viu e Lucas não viu. Então nós precisamos desses 4 homens, porque os 4 homens vão nos mostrar algumas particularidades que apenas um deles notou e os outros não, para que nós tenhamos nos 4 evangelhos um único e completo evangelho acerca de Cristo. Amém? Amém. Dá para compreender assim? Dá? Fica mais fácil assim. Então vamos prosseguindo. Como segunda pergunta, a simbologia dos evangelhos é essa. Então na tua prova vai estar escrito Mateus. Você vai completar dizendo: apresenta Cristo como leão da tribo de Judá. Marcos apresenta Cristo como servo representado pelo bezerro. Lucas apresenta Cristo como filho do homem. João apresenta Cristo como o filho de Deus. Amém? Tranquilo, né? Sem problema. Uma coisa que os irmãos devem saber, teologicamente, como é que é chamado os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas? Evangelhos? Não é? Evangelhos sinópticos. Por quê? A palavra sinopse vem de semelhança entre si. Há uma grande semelhança entre os 3. E João não entrou nessa porque João é diferente. Você lê o Evangelho de João, você vê que João é o Evangelho que menos fala de cura, de parábola, acho que nem tem. Ele não enfoca nada das curas e libertações, ele enfoca a vida pessoal de Cristo. Aquele momento de orações, de conversa com Deus. Então é considerado teologicamente Mateus, Marcos e Lucas evangelhos sinóticos, que vem de sinopse, que quer dizer semelhante. Há uma grande semelhança a eles. E o Evangelho de João está fora disso porque ele traz uma particularidade maior a respeito do Senhor. Eu vou só ler esse próximo tópico antes de chegar em Jesus o Messias, porque tem uma última pergunta que eu quero já deixar marcada. Então vamos até 15 para as 9, que dá para a gente fazer isso. A teologia de Mateus, nós já vamos entrar na teologia de Mateus. Jesus, o leão. Autoria. A teologia tradicional indicou o evangelista Mateus com o apóstolo Levi. O nome Mateus, que significa dom de Deus, é mencionado em todas as listas de apóstolos do Novo Testamento. Então, se em casa você ler Mateus 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15, Atos 1:13, em todos eles, na lista dos apóstolos, aparece Mateus. A tradição sinótica, é isso que nós estamos falando aqui em cima, cita Levi, um publicano, ou Mateus como filho de Alfeu. Então esse Mateus é o mesmo Levi que estava numa coletoria, que ele era um publicano que coletava impostos, e Jesus passou lá e falou: Levi, segue-me, e Levi largou tudo e seguiu. Então num evangelho fala Levi, no outro Mateus, mostrando que é a mesma pessoa, Mateus ou Levi. Então a tradução sinótica de Levi é que cita Levi, um publicano, ou Mateus como filho de Alfeu, e conta que ele recebeu Jesus em sua casa. Marcos 2, 14 e 15, Levi recebe Cristo na sua casa. Mas o primeiro evangelho designa como Mateus. Então se você ler Marcos 2,14 e Mateus 9,9, está falando a mesma história. Só que num fala, e Levi recebeu Jesus em casa, no outro fala, e Mateus recebeu Jesus em casa. É a mesma personagem. Uma hora chamado Mateus ou Levi, não se sabe por que ele tinha esses 2 nomes. Sua pátria teria sido Cafarnaum, segundo o relato bíblico. Propósito. O propósito desse evangelho é testificar que Jesus é o Messias da promessa do Antigo Testamento e que a sua missão messiânica consiste em trazer o reino de Deus até os homens. Esses 2 temas, o caráter messiânico de Jesus e o reino de Deus, estão inseparavelmente ligados. A proposta do texto do evangelista Mateus é atrativa, a composição é didática, quer dizer, de fácil
assimilação. A sua estrutura é dividida em 5 grandes discursos. E é esses 5 grandes discursos a pergunta de número 3. Quais são os 5 grandes discursos de Mateus? Primeiro, o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, deve ter o capítulo. Segundo, o apostolado cristão, capítulo 10. Terceiro, o reino de Deus, capítulo 13. Quarto, a vida em comunidade, capítulo 18. Quinto, o final dos tempos, capítulo 24 e 25. Então, isso é a terceira pergunta. Os 5 grandes discursos. Aqui nós estamos dividindo nos discursos. O que é um discurso? É quando Cristo falava muito acerca de um assunto. Exemplo, o Sermão do Monte é um grande discurso de Cristo. Depois nós vamos ver outras subdivisões que vai aparecer, outras questões. Mas a questão de discurso, os 5 principais discursos de Mateus está relacionado dessa forma: o Sermão do Monte, o apostolado cristão, o reino de Deus, a vida em comunidade e o final dos tempos. Essa é a terceira pergunta e nós paramos. O que é hoje, Marco? 8. 8. Quase 7, né? 7 mais 8. Irmãos, os irmãos perceberam que ficou mais gostoso quando a gente entra no Evangelho mesmo? Estava meio maçante falar de literatura, né? Agora vai ficar mais gostoso, mais tranquilo. Eu quero crer que a tua vida vai ser rica e poderosamente abençoada por esse estudo, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, agradecer a Deus. Uma oportunidade maravilhosa que a gente tem de estudar a palavra. Feche teus olhos, abre teu coração. Pai, nós não temos palavra para te agradecer por todo esse amor, por toda essa bondade que o Senhor teve de enviar o teu Filho Jesus para nos salvar das trevas, do mundo da escuridão, dos pavores, Senhor amado, dos medos, das angústias e do castigo eterno. Senhor, Tu és maravilhoso, que nós pudéssemos te glorificar dia e noite sem parar, agradecendo a Ti por todo o Seu amor, por toda a Sua graça. Meu Deus, eu quero que o Senhor derrame sobre a vida dos meus irmãos bênçãos sem fim, para que eles possam viver abundantemente a revelação dessa palavra gloriosa. Abençoa o coração e a vida deles, Pai, a saúde de cada um, para que todos possam desfrutar de Ti. Nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amanhã estamos aí louvando a Deus, cultuando. Venha, convide alguém, mas se ganhe uma alma, sirva o Senhor em nome